Eu estava no meu lar, dormindo era mais ou menos 4 horas, entre 3 e 4 da madrugada, quando de repente, ainda dormindo, escutei um som de trombeta, longo, muito longo, soava como um chofar. Eu vi uma figura vestida de branco, eu reconheci que era um anjo, que estava tocando uma trombeta grande feita de ouro, e a figura não parecia humana, de repente, e fez-se um grande silêncio. E essa voz que ressoava no ar nos falou: será mostrado como a terra ficou após eu ter trazido vocês aqui, quando de repente, e havíamos como se estivéssemos em uma enorme tela de cinema, e víamos a terra próxima, embora soubéssemos que não estávamos perto. Eu estava no meu lar. Dormindo era mais ou menos 4 horas, entre 3 e 4 da madrugada. Quando eu estava em um sono profundo na cama com minha esposa, quando de repente, ainda dormindo, escutei um som de trombeta. Longo, muito longo, soava como um chofar. Você sabe o que é o chofar que é tocado em Israel? Soou assim. E quando aquele som prolongado começou a tocar, eu vi uma figura vestida de branco, eu reconheci que era um anjo, que estava tocando uma trombeta grande feita de ouro, e a figura não parecia humana, porque não era humano, porque ele soava um som que nunca acabava, isto é, não parava para recuperar o fôlego. Quando se toca uma trombeta, ele deve parar para respirar e então continuar tocando. Esse anjo não parava para pegar ar. Eles podem tocar uma trombeta por 1 hora porque não precisam respirar. Como você e eu. O ar acaba para você quando está soprando. Você precisa fazer uma pausa e respirar. Ele não fazia isso. Ele tocou a trombeta e não interrompeu. E isso ressoa em toda a terra. Quando ouvi aquilo, meu corpo se tremeu. Na cama. Como uma tábua, ele ficou assim e parou na cama. Uma força me deteve e eu não conseguia me mover. Pela parede da minha residência, entrou uma brisa fresca, como se fosse um tornado, né? Uma brisa muito forte. Havia janelas, mas estavam fechadas. E passou pela parede, não pela janela. E essa brisa eu vi de forma literal. Era um vento tão forte que parecia que o som era alto. Isso veio e me envolveu. E me fazia girar ao redor. E no meio do tornado eu fui lançado. E eu atravessei o telhado da casa. E ao cruzar o telhado da casa, eu ia a uma velocidade muito grande, atravessando o céu. Tudo que está lá em cima, eu só posso dizer que em 1 segundo eu olhei para baixo. E tudo que vemos acima estava abaixo de mim. E eu ouvia a trombeta, não parava de soar. A trombeta seguia a mesma. Eu já estava voando e a trombeta continuava a ecoar por todo o universo. Não é algo que se ouvirá apenas por outras pessoas. Isso será ouvido em toda a galáxia. Na Lua, nas estrelas, do céu à terra, será ouvido em todas as galáxias. A trombeta será ouvida quando tocar. E quando a trombeta soava, eu voava. Quando eu estava voando a essa velocidade, eu fechei os olhos e me deixei levar para aproveitar a jornada. E eu sentia uma alegria no meu coração, que não sei como comparar. Nunca na minha vida experimentei uma alegria tão grande. Nunca, nunca. E eu estava desfrutando da viagem. Senti uma alegria na minha alma. Regozijado. Você sabe quando você vai receber algo que você sabe que já possui, que é garantido, que você está festejando. Assim eu me sentia. Mais do que se você conseguiu o visto americano, algo mais do que se você se formou na universidade, se te deram o dinheiro, conseguiu o dinheiro para fazer sua casa. Olha, a melhor notícia é que nasceu um filho para você. A melhor notícia é que você pode encontrar. Eu sentia mais alegria do que tudo isso junto. Meu coração estava em festa e com uma alegria incomparável. E quando, de repente, entrei na cidade celestial, foi até lá a viagem.
ininterrupta, entrei na cidade celestial. Antônio, eu vi ali uma multidão, como diz a Bíblia, de toda tribo, povo, língua e nação. E essa multidão que estava ali vestida de branco, estavam pulando, correndo, dando voltas de alegria, cantando, louvando, dizendo glória a Deus. E ali havia uma unção tão forte e uma glória. Não consegui ver Deus, mas eu vi o povo e percebi uma chuva luminosa que eram cheias de vida. Pareciam como pássaros, mas não eram pássaros. Eram partes de luzes vivas que flutuavam sobre nós e caíam sobre nós. E essa chuva de luz penetrava em nossos corpos, e sempre que uma luz entrava, nós experimentávamos mais alegria e mais desejo de louvar a Deus. Então, o Pai me fez entender que era uma chuva de vida que fluía dele e que ele nos entregava. Então, é por isso que quando estamos em um culto às vezes, e essa presença e alegria se manifesta e saímos como se fôssemos loucos, pulando e correndo, sem saber o que fazer de tanta alegria. Essas são pequenas porções de vida que o Pai nos oferece. E nós dizemos que o Espírito Santo veio, o Espírito Santo. A tristeza desaparece, a tribulação se dissipa, os problemas somem, as enfermidades se vão. Então, nos renovamos totalmente, revivemos e isso nos proporciona uma alegria imensa na alma. E todo mundo estava indo embora em glória, recebendo e celebrando que fomos arrebatados. Isso é o que mais se celebra. Todos nós que estávamos lá sabíamos o que tinha acontecido. E quando estamos nessa experiência, de repente veio e a alegria que havia ali se foi de repente, assim desapareceu. As luzes desapareceram e fez-se um grande silêncio. Quando se fez esse silêncio, ficamos assim, tipo como? Sim, porque foi o que aconteceu. Imagine que você tenha uma festa e que apaguem a festa de repente. Foi assim que nos sentimos. E o que foi que aconteceu? E ainda estamos com essa incógnita do que aconteceu. E de repente começamos a sentir como uma tristeza que se sentia, mas não sabemos de quê. Como um luto. Quando de repente uma voz que se ouve em todos os cantos do lugar, a multidão que estávamos e todos ouvimos a voz, e essa voz que ressoava no ar nos falou: não sou de vocês, nem deste lugar, mas é que agora será mostrado como a terra ficou após eu ter trazido vocês aqui. A voz não quis dizer que eu sabia que era o Senhor, que o sentimento de tristeza que nos permitiram sentir era porque não iriam testemunhar como se sentiam todos os que ficaram na terra depois que o Senhor nos arrebatou, chamando-se especialmente cristãos, porque enquanto estivermos no céu, muitos cristãos se alegrarão. Haverá uma multidão, vai ficar de cristão, que irão ter a dor e o luto mais intensos que um ser humano pode sentir. E o Pai não queria mostrar isso. Quando de repente, a plataforma onde estávamos elevados no céu se fez transparente debaixo de nós. Podia ir para baixo, era como estar em cima de um grande cristal. Como estar em cima de um grande cristal. Não digo que era um cristal. Te digo que se assemelhava a um cristal. E podíamos ver por ele. Como ver através de um cristal, e podíamos ver as galáxias embaixo, e de repente a Terra. Deus, através de uma tecnologia celestial e espiritual, é a forma que tenho de te explicar. Deus não aproximou a vista da Terra de nós, e a víamos como se estivéssemos em uma enorme tela de cinema, e víamos a Terra próxima, embora soubéssemos que não estávamos perto. Estamos a milhões de anos-luz dela, mas as coisas celestiais são mais avançadas que a tecnologia da Terra. E quando o Pai nos diz agora que vai nos mostrar como a Terra ficou. E começou a mostrar. Várias igrejas em diferentes lugares do mundo. E eu vi igrejas que eram, por exemplo, com 900 membros. E salvaram 100 e 100 se foram.
e 900 ficaram gritando, chorando, perturbados. Vi igrejas que ficaram completas com o pastor. O pastor e todos eles ficaram. E eles maldiziam o pastor, porque ele não ensinou a verdade. Eles o amaldiçoavam, gritavam para ele e o agrediam. Queriam matá-lo. Tentavam matá-lo. Eu vi pastores correndo de seus membros, desesperados, fugindo por suas vidas, porque lhe disseram que não mentiste, não enganaste, não nos disseste a verdade. Amaste a avareza, amaste o dinheiro, mais do que nossas almas, maldito, o amaldiçoavam. Eu vi igrejas dizendo que 50 foram e 50 ficaram. Havia igrejas em que foram mais do que os que ficaram. Porque não dependia, não havia um número específico. Tudo dependia de qual doutrina foi ensinada naquela igreja. Se você está em uma igreja onde estão ensinando o verdadeiro evangelho, não saia de lá. Tente se aproximar de Deus para que você o assimile. Eu vi muita gente ficando por diferentes razões. Os fofoqueiros ficaram. Os indivíduos, os cristãos que têm amor pela vida mundana, que colocam o mundo na igreja, ficaram todos. Tudo. A Bíblia diz que nada impuro pode entrar no céu, e isso é certo. Eu sugiro a todos os meus irmãos, não vou dizer que você é filho do diabo, mas sim, meus irmãos, cuidem-se para não se atar à imundície e à santidade. Deus não vai ver o culpado como inocente. Deus não vai macular o céu por nós. Quem não é santo não poderá entrar lá. As pessoas santas e amorosas não entrarão lá. Tudo que estava conectado ao mundo, as pessoas que trouxeram a música do mundo para a igreja, as pessoas que começaram a se vestir como gente vulgar, como pessoas sensuais, tudo isso ficou, homens e mulheres. Os pastores que tornaram a verdade mais leve para agradar ao povo ficaram com suas igrejas. Assim, igrejas que pregavam santidade, mas que viviam em contenda. Você vê o que está acontecendo agora mesmo. Que há muitas pessoas que estão usando a santidade para estarem, atacando-se uns aos outros e se amaldiçoando. Isso é perigoso. Vivam a santidade, mas não contendam com quem não a quer viver. Deixe-o tranquilo, pois ele enfrentará um juízo perante Deus. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Nossa missão é ensinar a verdade, não é obrigar ninguém a aceitar, a acolhê-la. Eu prego para quem quer ouvir, se ouve, tudo bem, se não, não vou brigar, deixo isso. Porque eu preciso cuidar de mim. Eu não posso te aborrecer. Por algum conceito bíblico que eu estou convencido, porque se eu te aborrecer, estarei em conflito contigo e desafiando o Espírito Santo. Lutar fervorosamente pela fé que foi outrora concedida é o que eu faço como pastor. Devo cuidar da doutrina que ensino na igreja. Caso alguém tente modificar essa doutrina, com gentileza, como Paulo orientou Timóteo, eu tenho que apresentar defesa pelo Evangelho e preservar a doutrina. Quem quiser que siga e quem não quiser que não siga. Então eu vi muitas pessoas que ficaram, isso é terrível. Pastor, permita-me fazer uma pausa quando você estava falando sobre a mundanidade. Faz um tempo, se não me engano, ouvi você falar sobre uma visão. É um parêntese para que você continue, prossiga com a experiência, onde o Senhor lhe apresenta como um bolinho que estava vinculado ao crescimento humano, parecia um bolo. Sim. Isso já ocorreu. Mais de 10 anos atrás, tive essa experiência. Deus me fala em sonhos, não é que eu sonhe muito. E eu estava em um determinado lugar. E eu vi um bolo de casamento muito bonito. Muito bonito. Vocês sabem o quão glorioso é que preparar esses bolos enormes com toda a decoração é algo glorioso? Um bolo branco. Esse bolo é muito lindo, delicado e higiênico com decoração. E esse bolo é muito gostoso e lindo. Tão limpo e delicado que se notava. Eu também estava de forma paralela a uns 2 metros do bolo. Vi algo que se parecia com a forma do bolo, mas não era bolo. Era excremento fecal, fezes de humanos, muito sujo. Uma grande quantidade fecal.
junta em um só lugar. E subitamente eu vi como o bolo se tornou, se desintegrou e virou pó, e ficou no ar. E depois vi o excremento, toda aquela fezes nojentas. Vi como também se transformou em pó e ficou no ar. E então vi no ar o excremento transformado em pó, e o bolo também em outro lugar. E depois vi que se tornaram assim e se entrelaçaram. O bolo e as fezes se combinaram. Sentaram-se onde o bolo estava. E o excremento, ligada à massa do bolo, formou-se uma única massa e tomou a forma de um bolo novamente. A parte que decora o bolo, essa é a pasta que chamamos de suspiro, que veio e cobriu a massa do bolo, que era uma mistura de fezes. E a massa do bolo se misturou e fez uma massa só. Agora não são duas massas, mas uma única, unindo bolo e fezes. E então veio o suspiro e cobriu tudo. Então vi um grande povo em fila para comer o bolo, e vi pastores com faca na mão, cortando o bolo e entregando ao povo. E todos comendo e dizendo quão saboroso, quão rico, quão bom está o bolo. Sempre peço ao Senhor que me revele, que me diga o que é. E Ele, na inteligência espiritual que me deu, me dá na mente a interpretação. E na mente o Senhor me disse, o bolo na minha palavra. A fecal é a imundície do pecado e do mundo, as coisas do mundo. Quando você viu que se ligou no ar, essa é a obra de Satanás, que está misturando o limpo com o sujo. Quando você viu o suspiro que o cobriu por cima, essa é a aparência de bondade que supostamente dou eu para que todos. Não me importo com nada do que acontece. E é tudo igual. E as pessoas que você estava alimentando com o bolo, a fila que você viu, é o meu povo, que não sabe distinguir entre o limpo e o sujo, e come como quer. E o que você cortou do bolo são os ministros de agora, que perderam a santidade, a autoridade, a verdade, a revelação e o temor a Deus. E para agradar as pessoas, estamos misturando uma coisa com a outra e estão dando isso ao povo. Se o Senhor me falou quando você pega uma canção do mundo, chame do que quiser, reggaeton, merengue, salsa rock, foi um ritmo projetado para o mundo. O mundo é o reino visível de Satanás e dos espíritos malignos. Satanás tem dois reinos, o reino da escuridão, que é reino de espírito, e o reino humano, que é o que a vida chama de mundo. Então, tudo o que é do mundo não pode estar na igreja, porque a igreja é o reino humano de Cristo na terra. É o reino físico de Cristo na terra. Quando temos as coisas, os costumes do mundo entre nós, estamos misturando reinos que são opostos. É como misturar a luz e as trevas, há coisas que não se misturam. Entende? Mesmo na sua casa você tem coisas que não mistura. Você não mistura a roupa suja com a limpa. Não é verdade? Se você mistura a roupa suja com a limpa da sua mulher, você vai ter problemas com ela. Porque você não pode misturar o limpo com o sujo. Você tem coisas separadas. Você não come no banheiro da sua casa por mais limpo que esteja. Você não irá ao refeitório, certo? Para fazer o que precisa, de defecar no refeitório. Certo? Você não pode fazer isso. Ninguém com juízo sadio vai ligar uma coisa a outra. A cozinha tem um propósito. A sala serve para outra coisa, entendeu? Algumas coisas não se misturam. O sujo não se mistura com o limpo. Então, quando você está ligando o mundo com a Igreja de Cristo e o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo é limpo, é santo porque vem de cima. Então, as coisas do mundo vêm de baixo. Quando você pega uma música secular que foi feita para excitar a carne no pecado e foi feita para glorificar a Satanás, na qual nos entregamos ao pecado que é de Satanás, você pega uma música que Deus fez. Demônios
Essa música foi composta por demônios. Você a aceita e você pega citações bíblicas e você a elabora e a conecta. Você está ligando o sujo com o limpo. Se a música é do céu, se a letra da canção que você está criando vem do céu, então a música dessa palavra é do céu. Do céu. Não foi algo da terra, foi do céu. Deus revelou a Moisés para que ele fizesse assim. E o fogo que estava ali era um fogo divino. Como o fogo que foi aceso por Elias. O fogo que se acendeu ali era celestial. Esse fogo não era do mundo. Deus disse a Moisés: tire a sandália do seu pé, porque o terreno onde você está é santo. E isso não era uma igreja, era uma montanha, um deserto que ninguém havia pisado antes. E Deus já estava consagrando um local onde ele estava. Deus não queria que pisassem ali de qualquer jeito. Deus queria reverência, respeito e pureza para entrar ali. Deus desceu em uma montanha chamada Sinai. E Deus disse a Moisés para avisar ao povo que tivessem cuidado dos limites da montanha, que se aproximassem e eu farei algo contra eles, para que eu não os leve. Mantenha-os longe. O povo estava assustado antes mesmo de Deus falar, pedindo a Moisés que não queriam ver isso. Que Deus falasse com Moisés e que Moisés dissesse isso. A presença de Deus e o fogo de Deus são extremamente santos. Um homem impuro ligado a coisas aqui, por isso não conseguimos vê-lo, porque a nossa carne está tão conectada a coisas deste mundo. Se Deus se revelasse a nós como Ele é, o fogo sagrado nos consumiria. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.